Reavivamento. Outra definição seria recuperar, reparar ou restaurar. Oséias capítulo 10, versículo 12 diz: Semeie para si mesmo em justiça, colha com misericórdia, lavre o seu terreno baldio, pois é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e reine a justiça sobre você. O que é terreno baldio? A terra de pouso é a terra que deu fruto e depois foi arada e nenhuma semente foi semeada e, portanto, tornou-se improdutiva. Observe, há uma ênfase humana aqui. Diz que devemos romper. Você rompe seu terreno baldio. Agora, veja outro aspecto disso aqui no Salmo 85, versículo 6. Não queres que nos vivifique outra vez para que o teu povo se regozije em ti. Assim, há uma ausência de alegria, de vitalidade, há uma ausência de êxtase. A própria palavra reviver pressupõe vida. Você pode reviver o que já teve vitalidade, a vida que se tornou doente, fraca ou apática. Acho que a analogia mais próxima que posso dar é o caso recente de um homem que aparentemente se afogou. Ele esteve debaixo d'água por uma quantidade incrível de tempo. Então alguém o puxou para fora e trabalhou nele, e finalmente a vida voltou. Na verdade, isso é o que significa reviver. Significa revitalizar, significa restaurar o poder perdido, significa recuperar a energia perdida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, lemos: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, quando vierem os tempos de refúgio pela presença do Senhor. Seja o que for que digamos sobre reavivamento, temos que reconhecer isso, que reavivamento é um ato de misericórdia na soberania de Deus. Há uma grande diferença entre avivamento e evangelismo. Quando falamos de avivamento na América, pensamos na propaganda da igreja. Nosso avivamento começará no próximo domingo à noite em um determinado horário e terminará no próximo domingo à noite em um determinado horário. Obviamente, isso é algo puramente mecânico, é algo que os homens projetaram. Acho que uma das ofensas do avivamento, no sentido histórico, é que ele não pode ser organizado, como disse o Dr. Tozer. Quando chega o avivamento, ele muda o clima moral de uma comunidade. Você pode ter um reavivamento que cubra uma igreja. Spurgeon teve isso. Você pode ter um avivamento que cubra uma cidade. Você pode ter um avivamento que cubra toda a nação. E eu estou pensando neste contexto mais do que em outros contextos, embora às vezes o avivamento se espalhe daqui para lá, como o fogo se espalha. O reavivamento não pode ser organizado. O evangelismo pode ser organizado. O reavivamento não pode ser subsidiado. O evangelismo pode e geralmente deve ser. O reavivamento não pode ser anunciado. O evangelismo pode. Pode custar milhões de dólares, como costumava custar ter um de nossos enormes e modernos, os chamados avivamentos. Você tem que pagar grandes somas de dinheiro por tempo na TV, por exemplo. Talvez $1 milhão por noite. Isso é incrível. Isso é impensável para mim no contexto do avivamento bíblico, ou mesmo do avivamento histórico. Porque o avivamento não precisa ser anunciado, pela simples razão de que o fogo é a coisa mais autopropaganda que existe, seja um fogo físico ou um fogo de reavivamento. Atrai as pessoas como um imã. Para reduzir isso à tecnologia moderna, o avivamento não pode ser computadorizado. Há informações que você pode colocar no computador e pronto. Você obtém a resposta prevendo um resultado de acordo com os fatos que foram colocados. Mas você não pode computadorizar ou prever o avivamento. Há períodos em que uma coisa predomina. Às vezes, o avivamento é totalmente dominado pela tristeza. Às vezes, o avivamento é totalmente dominado pela alegria, pelo êxtase, até que você não saiba se está na carne ou se saiu da terra.
Às vezes, o reavivamento é substituído pela quietude. Há momentos em que você vê uma reunião de oração e o poder de Deus está presente. Há quietude e você sente que é criativo. Você sente. Agora, algo está se formando por aqui. Alguém vai sair daqui a pouco com o coração explodindo, com alguma oração agonizante. O avivamento não pode ser racionalizado. Novamente, uma das coisas ofensivas sobre o reavivamento é que você não pode colocar o dedo no local, geralmente sobre como ou porquê onde começou. É supremamente um ato de Deus. Você descobre que um homem iria com uma série de mensagens para uma comunidade e em pouco tempo essa comunidade está viva, está pulsando. Ele vai para outra cidade com exatamente o mesmo grupo de homens, o mesmo tipo de oração é derramado, o mesmo suor e angústia da alma e não há respostas. Você não pode prever e não pode organizar o avivamento. Por quê? Porque você não consegue organizar de onde vem o vento, o Espírito. O vento sopra onde quer. Se você disser que vai por aqui, vem por aquele caminho. Se você diz que Deus vai usar aquele homem, muitas vezes ele nem se importa com aquele homem. O reavivamento geralmente vem por meio de personagens desconhecidos. Acho que o mundo nunca esteve tão agitado quanto neste momento. Acho que nossa nação não. Seja o que for que digamos sobre reavivamento, temos que reconhecer isto. Há 3 coisas sobre a vida natural: concepção, gestação e nascimento. Você não pode alterar o programa. Nunca houve reavivamento que eu possa rastrear, que não tenha sido percebido por uma oração agonizante. Você pode dizer: ainda não cheguei a esse estágio de oração agonizante. Como assim? Bem, vem através da visão. Se realmente queremos obter um conceito de avivamento, temos que obter uma visão da tristeza de Deus pelo pecado. Temos que ter uma noção de como, dia a dia, ofendemos a Deus. Como nação, ofendemos a Deus de milhões de maneiras. Um dia, quando eu estava orando nas Bahamas, vi uma grande coluna de fumaça, que por acaso vinha de pneus que estavam sendo queimados. Estava tão escuro quanto possível, e ali vi um fio de fumaça subindo do chão. Não pensei muito nisso até cerca de 1 ano depois, quando estava orando e o Senhor disse: aquele volume de fumaça preta e espessa é como um volume de pecado que sobe todos os dias. Toda blasfêmia, toda a incredulidade, todas as histórias obscenas, toda mentira, todo engano, toda perversão sexual, toda embriaguez, esta tremenda coluna de iniquidade sobe à vista de Deus. E aqui você tem um pequeno fio de quê? Esse é o louvor que Deus recebe de seu povo. Se vamos perceber o quanto precisamos de avivamento, precisamos reconhecer a dimensão do pecado. Temos que reconhecer que o pecado ofende a Deus. O Salmo capítulo 85, versículo 4 diz: converta-nos, ó Deus da nossa salvação, e faz cessar a tua ira contra nós. Estarás irado contra nós para sempre? Salmo 80, versículo 3. Converta-nos, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto. Observe, é repetido novamente no versículo 7 e no versículo 19. Fará resplandecer o teu rosto. Faça resplandecer o teu rosto. Sabe, eu acho que uma das tragédias impressionantes de nossos dias é esta. O povo de Israel não poderia viver se Deus virasse seu rosto para longe deles. E agora parece que não podemos viver se Deus virar seu rosto sobre nós. A grandiosidade da presença de Deus, a grandiosidade da majestade de Deus. Tivemos reuniões, principalmente no último mês, em que eu me sentava no final da reunião. Eu não sabia o que fazer com isso. E o pastor disse: bem, não consigo lidar com uma reunião como esta. O que você faz? A invasão do poder de Deus foi tão incrível
que não havia como você lidar com isso. Então você simplesmente deixou a reunião seguir em frente. Tínhamos reuniões de 5 horas de duração, começando às 7 da noite e terminando à meia-noite. Vieram estudantes universitários e empresários. Quando Deus vem, nossas distinções sociais não importam, nossas distinções intelectuais não importam. Há uma sensação avassaladora de que Deus está lidando, não com meu intelecto, não com meu corpo, não com minhas emoções, tanto quanto como o homem interior, o ser interior. Não é incrível que, com tudo o que Latola Komeni fez, ele tenha feito algumas coisas boas. Ele chutou a bebida para fora do país. Nosso presidente não ousa fazer isso. Na semana passada, ele convocou toda a nação para 5 dias de oração e jejum. Você acha que temos alguém em Washington que tenha discernimento suficiente para fazer isso? Com toda a conversa sobre espiritualidade, eles não têm bom senso para fazer isso. Joel fala sobre os sacerdotes, os ministros de Deus. Veja Joel capítulo 1, versículo 13. Cingi-vos e lamentai, ó sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, deitar-vos à noite toda em saco, ministros do meu Deus. Vá para o versículo 12 do capítulo 2. Convertei-vos agora mesmo para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com luto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Desça ao versículo 17, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio. Agora, como você chega a esse estado, não há como pular para esse nível em 10 minutos. É uma operação, é um processo, é uma preparação. Tem que haver um indivíduo quebrando o terreno baldio em mim. O que há em minha vida individual que obstrui o fluxo do Espírito? Se você vai abrir um terreno baldio, você deve colocar sua própria vida em um estado de disciplina. E nós somos a geração de crentes mais indisciplinados de todos os tempos. Não há como chegar ao avivamento a menos que antes venha o quebrantamento. O que Deus quer não é encher bancos vazios. Ele não está preocupado em encher igrejas vazias. Ele está preocupado em encher corações vazios, e vidas vazias e olhos vazios que não têm visão. Corações vazios que não têm paixão, e vontades vazias que não têm propósito. Você já pensou na enormidade do sistema judaico? Um grande monólito de sacerdotes e levitas, e ofertas e sacrifícios, e luas novas e sábados, e Urim e Turim. Então, de repente, Deus coloca um indivíduo solitário lá e ele tem uma comissão. Vá e prepare o caminho do Senhor. Mas ele tem tudo isso contra ele. Pelo menos 2.000 sacerdotes, um sacerdote sênior e um templo elaborado. Um sistema de compra e venda de gado e outras coisas para sacrifício. Um pátio externo onde você poderia ir a um sacerdote e contar a ele sobre o seu pecado e sua culpa, e ele faria uma oferta por você. E esse sujeito vem e está dizendo que o sistema religioso é todo obsoleto, que Deus vai se manifestar independente de tudo isso, e que existe alguém mais. Eles dizem: você deve ser o cara. Ele diz: oh, não sou eu. Estou vindo apenas para preparar o caminho do Senhor. Agora pense na tristeza de Deus depois que Adão falhou. Pense na tristeza de Deus depois que todo o sistema que ele inaugurou falhou. Pense em algo que pode ser ainda mais impressionante. Pense no fato de que 2.000 anos se passaram desde que Jesus veio e fez uma obra completa de redenção, e a igreja ainda está se arrastando hoje. O dilema humano em que estamos agora é que nunca estivemos em um ponto mais baixo. As pessoas às vezes dizem: não se preocupe, já saímos de situações como esta. Oh, não, nós não. Não se engane. Nunca saímos de uma situação como esta. Você sabe por quê?
porque nunca estivemos em uma situação como esta. É por isso. Nunca tivemos dificuldades como esta. Nunca tivemos esta praga do divórcio. Nunca tivemos 1 milhão de meninas com menos de 16 anos engravidando, como no ano passado. O que eles disseram anteontem no noticiário. Esta noite, 20 mil meninas em todo o país ficarão grávidas. Sexo é um esporte. A imoralidade é um modo de vida aceito. As pessoas dizem que há menos divórcio do que no ano passado. Bem, como você espera mais quando eles não se casam? Eles se casaram uma vez e se divorciaram. Eles nem se preocuparam em se casar agora, apenas moram juntos. Ter um bebê, e daí? Nós concordamos em nos separar, é isso. Portanto, somos uma nação quebrada. Nunca em nossa história precisamos tanto de avivamento quanto hoje, o dia em que vivemos. Mas você não deseja o avivamento, isso não existe. As pessoas me dizem em todo o país, estou interessado em avivamento. Eu digo, sim, 1 milhão de outros americanos também. Eu encontro todos os tipos de pessoas interessadas nisso. Não encontro muitas pessoas sobrecarregadas por isso. As pessoas estão muito interessadas em avivamentos, mas não começamos a desbravar o terreno baldio. Lembro que quando era pequeno, eu ia para a cama à noite com uma vela. Você nunca teve essa alegria, não é? Lembro-me de pensar quantas outras velas você poderia trazer e acender aquela vela. Eu me pergunto e me pergunto. Nunca encontrei uma resposta, mas costumava me perguntar. Foi Charles Wesley quem escreveu o hino. Veja como uma grande chama aspira, acesa por uma centelha de graça. O amor de Jesus pelas nações incendeia todos os reinos. Para trazer fogo à terra ele veio, acendeu em alguns corações, que todos possam pegar o fogo, todos participem da gloriosa bem-aventurança. Jesus disse, eu vim para trazer fogo à terra. Você ouviu alguém pregar sobre esse texto? Que tipo de fogo? Bem, certamente não é fogo do inferno, fogo do Espírito Santo. O incêndio mais devastador de todos não é um incêndio que consome um edifício, nem é o fogo do inferno. O maior e mais devastador fogo é o fogo de Deus. Dizemos, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E, no entanto, nosso Deus é um fogo consumidor. Quem suportará o dia da sua vinda? Diz Malaquias. Quem suportará o dia da sua vinda? Diz Malaquias. Ele é como o fogo de um refinador. Mateus capítulo 3, versículo 16. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas veja, esse aspecto não é enfatizado nos dias em que vivemos. Todo mundo fala sobre batismo. Então, o que você quer dizer com o batismo? Há um batismo com o Espírito Santo e fogo. Não apenas com o Espírito Santo, mas com fogo. Quando ele vier, purificará completamente sua eira e queimará a palha com fogo inextinguível. Ou pode acontecer em uma igreja, ou pode vir e funcionar em toda uma comunidade, ou pode funcionar em toda uma nação. Haverá milhares de pessoas que, se você tiver um coração e uma visão, dirão, você tem visão de túnel. Bem, acho que a única razão pela qual o apóstolo Paulo conquistou e triunfou e nos superou em sofrimento, e nos superou em oração, e nos superou em sacrifício, e nos pregou, foi porque ele se contentou com uma coisa. Esta é uma coisa que eu faço. Você tem que ter uma visão, você tem que ter um coração, você tem que ter um propósito. Esta é uma coisa que eu faço. Eu me entrego totalmente à vontade de Deus. Bem, o que isso se torna? Bem, eu acredito que isso se torna uma obsessão, como eu estava dizendo a um irmão esta manhã. Por 50 anos eu chorei, e orei, e gemi, e li, e jejuei, e me encontrei com rapazes para noites de oração e dias de oração,
e dias de oração por avivamento. Não há muito sinal disso. Bem, você tem certeza? Você vê as orações nunca morrem. O que são estes debaixo do altar? A oração dos santos. Você nunca faz uma oração nascida de Deus sem que ela esteja registrada com Deus. Deus nunca desperdiça nada. Você acha que você e eu temos oração nascidas da dor, nascidas da angústia, nascidas do desejo de ver a destruição da iniquidade? Pois afinal, é isso que é o avivamento. E você acha que Deus os deixará morrer? Agora, novamente, a sombra da escuridão e da morte está sobre esta geração, como nada que já tivemos antes. E, no entanto, a maior tragédia de todas é esta: uma igreja doente em um mundo moribundo. Não temos nem a visão, nem a paixão, nem neste momento a intenção de pôr a nossa casa em ordem, lavar o terreno baldio, para preparar o caminho do Senhor. Minha esperança é que, ao prosseguirmos aqui, não apenas coletamos informações e estatísticas sobre o avivamento, mas também busquemos individualmente o avivamento pessoal.